Foram necessários mais de 10 anos para resolver na justiça uma briga entre o jornalista do ramo da fofoca, Marcelo Bandeira, e os comediantes Dani Calabresa e Bento Ribeiro, ainda da época que a dupla apresentava o Furo MTV. O fofoqueiro partiu para uma ação de reparação de danos morais após ter sido chamado de ajudante homossexual, entre outras possíveis ofensas. Antes de acompanhar esse embate nos tribunais, deixe o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a ganhar mais relevância no YouTube, possibilitando mais vídeos como esse. Essa história começa a partir de um meme de 2011 envolvendo a apresentadora Claudete Troiano, que durante o programa ao vivo mandou um beijo para a atriz Leila Lopes, sem saber que ela já tinha morrido havia 2 anos. Parceiro de bancada, Marcelo Bandeira, alertou Claudete sobre a gafe. Leila Lopes. Onde será que anda a Leila Lopes? A qual? A Leila Lopes, atriz. Ela faleceu, Paulo. Ela faleceu? Nossa, a desinformada. É, faz um ano e meio. Nossa, menino, jura? Na mesma semana, o programa Furo MTV fez piada com a situação e a dupla Calabresa e Bento acabou usando palavras que despertaram a ira de Marcelo, como as expressões ajudante homossexual e bicha que trabalha com ela. E foi corrigida por seu ajudante homossexual no programa ao vivo de que Leila já havia passado dessa para uma melhor, né? Não, ninguém, a bicha que trabalha com ela também não sabia do seu paradeiro. Legal. Nem ninguém da produção. Muito bom mesmo. Ninguém da emissora. Somente em 2014, Marcelo decidiu abrir ação buscando reparação por danos morais contra Dani Calabresa, Bento Ribeiro e a MTV através da editora Abril. A primeira apreciação da juíza da 29ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo foi em junho de 2014 e a decisão final, em primeira instância, foi proferida no dia 10 de agosto de 2022. Entre os motivos desse atraso de 8 anos está, por exemplo, a falência da MTV, que deixou de operar no Brasil em 2015, o que motivou alterações burocráticas na ação. Nos autos de ação de reparação de danos proposta por Marcelo Bandeira, o jornalista de fofoca alega que sofreu com os comentários de cunho homofóbico proferidos por Calabresa e Bento, como ajudante homossexual, dito por Bento, e a bicha que trabalha com ela, dito por Dani Calabresa. Tudo isso com a anuência da editora Abril, segundo o autor da ação. Como reparação, Marcelo pede vultuosos R$ 272.500. Preliminarmente, as defesas de Dani Calabresa e Bento apontaram a incorreção no valor da causa, lhes parecendo exorbitante. As duas defesas foram na mesma linha, buscando suporte na liberdade de expressão e se escorando no humor para a relativização das pretensas ofensas através do que se conhece como animus jocandi, que é o teor humorístico de um contexto, podendo, portanto, ser entendido como algo mais suave. A defesa de Dani foi além e alegou não haver provas sobre reais danos à reputação de Marcelo Bandeira. Já Bento acrescentou um outro elemento para se defender, de que ele não teria ingerência sobre o roteiro do programa e que, portanto, não era dele a responsabilidade. A ré Abril, claro, pediu a improcedência da ação, alegando que a sátira Furo MTV pratica o humor amparado na Constituição e que o humor é abarcado por permissividade que retira caráter ofensivos das falas. Na decisão, a juíza começa dando moral às alegações das defesas, acolhendo os pedidos que davam conta de incorreção no valor da causa, mas negou qualquer possibilidade de prescrição da causa, haja visto que o autor ingressou com a ação antes dos 3 anos de prescrição para reparação por danos morais, de acordo com o Código Civil. As pretensas ofensas são de 2011 e Marcelo entrou na justiça em 2014, antes de completar 3 anos. Sobre as alegações de Dani Calabresa, que diz não haver provas de reais danos à reputação de Marcelo, a juíza argumentou que se tratava do mérito do processo e por isso que seria analisado a seguir. Na sequência, a magistrada começa a dar pistas sobre a sua decisão a relativizar uma possível maior permissividade jurídica em relação aos humoristas, dizendo, abre aspas, a proteção ao humor não deve ser levianamente interpretada a fim de se alargar ao ponto de albergar a ofensa. No caso, em tela, a liberdade de expressão dos réus é limitada por diversos fatores, mormente se considerado que veiculada em programa exibido em rede nacional, consumido por milhões de telespectadores. Embora os réus tenham o direito de expressar opiniões, como bem entender, essa liberdade, como visto, não é absoluta. Fecha aspas.
É aí que a juíza da 29ª Vara Cível refuta os argumentos sobre o mérito da defesa de Dani Calabresa, lembra? Aquele que dizia que o autor não tinha como comprovar os reais danos à sua reputação. Abre aspas. É absolutamente irrelevante que o autor não tenha comprovado a extensão dos danos sofridos a partir dos comentários dos réus, porque se dispensa tal comprovação. O dano que se comprova, independentemente da comprovação, tendo-se por presumido. Fecha aspas. Encaminhando a decisão, a juíza decreta que não há dúvidas sobre ofensas a respeito dos comentários feitos por Dani Calabresa e Bento Ribeiro. Abre aspas. Evidentemente, o tratamento dispensado ao autor é ofensivo, bastando analisar as palavras utilizadas para se referir a ele. Termos como bicha desvelam ojeriza não apenas a orientação sexual de pessoas homossexuais, mas também a essas pessoas propriamente ditas, tendendo a lhes inferiorizar e ridicularizar perante pessoas heterossexuais. A simples identificação do autor como homossexual pelos réus pode ser interpretada como ofensiva, à medida em que o individualizou de maneira negativa a partir de sua orientação afetiva, da qual os comediantes já haviam zombado, fecha aspas, disse a magistrada que na decisão ainda aproveitou para fazer uma ponderação mais genérica em defesa do público LGBTQIA+, dizendo que se trata de um grupo social historicamente marginalizado e que os comentários ofensivos acabam por atingir uma coletividade. A juíza argumentou por último que não ficou comprovado nos autos que Dani Calabresa e Bento Ribeiro, como alegara a defesa de Bento, apenas seguiam roteiro e não tinham ingerência sobre o que era falado no programa Furo MTV. Abre aspas. Em sentido contrário, a dinâmica do programa Furo MTV evidencia que os apresentadores se comunicavam com bastante eloquência e naturalidade, próprias do improviso. A existência de uma equipe de roteiristas indica que os apresentadores não geriam o programa por conta própria, mas por si só não demonstra que os réus supostamente procediam limitando-se à repetição exata e mecânica de uma criação artística como se fossem atores, mas não apresentadores. A responsabilização pelos danos se dará, portanto, de forma solidária entre os três requeridos. Antes da penalidade imposta, a juíza fez uma manifestação de repúdio ao autor da ação, Marcelo Bandeira, que nas suas alegações, nos autos do processo, acrescentou que Bento Ribeiro chegou a ser internado no hospital para se tratar de dependência química e ainda citou um processo em que Dani Calabresa responde a uma ação movida por Márcio Smelling por calúnia, com origem nas denúncias feitas pela comediante de assédio sexual, possivelmente cometido pelo seu ex-patrão. A juíza reclamou da parte de Marcelo. Abre aspas. A conduta do autor ao destacar eventos íntimos dos réus não condiz com a boa-fé processual que se espera das partes, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil e viola o dever de cooperação. No presente caso, em que se analisa os danos impingidos à honra do autor, é absolutamente irrelevante se um dos réus se submeteu a tratamento hospitalar de dependência química, ou ainda se outro, diante de caso notório de assédio, acionou a jurisdição como forma de buscar reparação por danos sofridos. A proteção à dignidade da pessoa humana engendra questões sérias e não deve ser achincalhada com acusações despropositadas que em nada auxiliam na solução do caso concreto. Reprovável, portanto, parte do conteúdo da réplica que, em busca de defender a honra do autor anteriormente ofendida, flerta com a ofensa à honra dos réus de modo temerário e negligente. Fecha aspas. A juíza julgou procedentes os pedidos de Marcelo Bandeira e condenou Dani Calabresa, Bento Ribeiro e o Grupo Abril a pagarem de forma solidária o valor de R$15 mil como reparação de danos morais ao jornalista. Ou seja, cada parte arcou com R$5 mil e mais os custos do processo, incluindo os advogados de Marcelo Bandeira. You lose. You win. Perfect. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa seu like e se inscreva para mais conteúdos por aqui.